Há muito tempo que não se viu um entusiasmo tão grande para um novo jogo do Resident Evil e, considerando que o lançamento desta nova entrada de uma das maiores franquias de terror de videojogos está a chegar, eu pesquisei sobre algumas coisas que poderão achar interessantes. E assim, as 10 curiosidades sobre Resident Evil Village. Atenção, este vídeo tem spoilers, portanto, se quiserem manter-se livres de spoilers até ao lançamento do jogo, aconselho que parem e não vejam mais este vídeo. No entanto, agradeço desde já a vossa visita. Bem, se ainda estás aqui depois do aviso, vamos a isto. Resident Evil Village irá ser lançado no dia 7 de maio para quase todas as plataformas, exceto para a Nintendo Switch. Portanto, os gamers terão este jogo disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, para a Xbox One, para o Google Stadia e para o PC. RE Engine é o motor de jogo utilizado para esta nova entrada no franchise e é o mesmo que foi usado pela primeira vez em Resident Evil 7. Devido ao sucesso do mesmo e à sua eficácia, especialmente no que toca à iluminação e ao jogo de sombras, tão importantes em jogos de terror, foi igualmente utilizado nos remakes do Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Assim a Capcom volta a apostar neste motor e do que temos visto até agora fizeram sem dúvida a escolha ideal. O ambiente, a neve, as nuvens e as sombras estão brutalíssimas. Resident Evil vem para a Europa, mais propriamente para a Roménia, onde o jogador estará situado numa aldeia, que dá o nome ao jogo, com um aspecto sombrio, gótico e completamente rodeado de neve. No topo dessa aldeia encontra-se um castelo, onde também irá decorrer uma boa parte da história. A história em Resident Evil Village parece retomar diretamente a de Resident Evil 7 e apresenta novamente o Ethan Winters como a personagem jogável, a personagem principal, após a sua fuga aterrorizante no final do último jogo. Desta vez ele vai para uma aldeia remota na Roménia, onde vai tentar resgatar a sua filha, aparentemente sequestrada pelo regressado Chris Redfield. Pouco se sabe sobre a história do jogo, mas desconfiamos que uma grande parte dela envolva a sua filha e as forças sobrenaturais presentes naquela aldeia. O mapa, considerando tudo o que já se revelou até agora, será bem maior do que o de Resident Evil 7 e com algumas indicações muito interessantes. Uma coisa curiosa que se passa relativamente ao mapa do jogo é que alguns fãs mais atentos no Reddit notaram recentemente que a edição de colecionador do jogo inclui um mapa de tecido que revela um layout bruto para o mundo do jogo, incluindo alguns locais como a fábrica de Heisenberg ou o reservatório de Morro. Tentei encontrar uma imagem com melhor resolução, mas até ao momento em que editei este vídeo, infelizmente não há nenhuma disponível. A aldeia é o que mais temos visto em demos e em vídeos referentes ao jogo. É, digamos, pitoresca. Parece mais tira do século XVIII do que do século XXI. Do que consta, parece que a mesma também está carregada de animais e de lobisomens. O castelo, que surge imponente bem por cima da aldeia, pertence à Lady Dimitrescu, uma dos 4 lords que o habita com as suas 3 filhas. É uma vasta área finamente decorada e com cores vibrantes e uma arquitetura gótica impressionante. Quer dizer, vá lá, vejam bem estes cenários. A fábrica de Heisenberg, do que se tem apercebido, está localizada numa zona mais abaixo da aldeia, pois não são detectados quaisquer indícios de neve junto da mesma. Portanto, será uma zona mais quente, pelo que algo me diz que só essa parte é que será mais aprazível. O reservatório de Morro fica perto de uma vila de pesca abandonada. 2 moinhos podem ser vistos lá perto no mapa de jogo. Um deles tem uma escada, sugerindo que os jogadores poderão escalar até ao topo. O mapa de jogo também mostra uma ilustração de um monstro gigante semelhante a uma baleia. Pouco ou nada se sabe da localização da Casa Beneviento. Sabemos que está localizada fora da aldeia, que nunca recebe visitantes e que terá um enorme foco no sobrenatural e no paranormal. Portanto, vai ser muito interessante saber o que é que vamos lá encontrar. No que toca a personagens, vamos começar com as humanas e depois passamos para os vilões. Ethan Winters, como indicado anteriormente, é o único personagem jogável e, curiosamente, é também o único da franquia que não tem o rosto revelado de maneira oficial, isto devido à perspectiva em primeira pessoa. Após um incidente com a família Baker, Ethan e a sua esposa Mia levam uma vida pacata num vilarejo no leste europeu sob a proteção da BSAA. No entanto,
tudo muda após uma visita inesperada do Chris Redfield. Chris Redfield é um antigo membro da STARS e é também um dos principais rostos da franquia Resident Evil, que surgiu logo no primeiro jogo em 96. Ele agora trabalha como um especialista na BSAA, especialmente pela sua enorme experiência em muitos casos envolvendo armas biológicas. Logo na revelação de Resident Evil Village, muitos fãs ficaram chocados com o facto de Chris invadir a casa de Ethan, matar a sua esposa Mia a sangue frio e sequestrar a filha do casal. Ele também deve carregar muitos, mas muitos mistérios na trama deste jogo. Apesar de todas as conversas que têm visto na internet, a Lady Dimitrescu não é a principal vilã, pois foram encontradas imagens onde a gigante vampira se encontra ao telefone com a principal antagonista do jogo. Das poucas coisas que sabemos é o seu nome, Mother Miranda. Esta vilã tem 4 servos principais localizados em diferentes áreas da vila, são conhecidos como os 4 Lords, e Lady Dimitrescu é um deles. Os 4 Lords funcionam como os principais vilões do jogo. O diretor de arte, Tomonori Takano, explicou: as criaturas e as personagens de Village são inspiradas pelo terror gótico clássico. Lady Dimitrescu é inspirada por vampiros, enquanto as outras personagens são baseadas em lobisomens, tritões e fantasmas. Mãe Miranda é quase vista como uma divindade, com uma roupa feita de penas de corvo, com uma máscara dourada e juntamente com uma insígnia de um feto, o que deve significar a filha de Ethan e de Mia. Os aldeões ficam aflitos, pois a Mãe Miranda sempre os protegeu até ao momento em que a criança apareceu. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. So we finally meet. Lady Dimitrescu, também conhecida como a Donzela, esta personagem tem feito as delícias da internet desde a sua primeira aparição, pois ela é tão alta a ponto de precisar de se agachar para passar pelas portas do castelo e tem um olhar imponente. Como a própria Capcom revelou, Dimitrescu tem uma humilde altura de apenas 3 metros. De acordo com a demonstração A Donzela, disponibilizada pela PlayStation em janeiro, Alcina parece ter um gosto muito apurado para vinhos e utiliza o sangue de donzelas para os produzir. Do que temos visto de gameplay, Alcina movimenta-se devagar e persegue-nos de forma semelhante à de Mr. X em Resident Evil 2. As bruxas, que são as filhas de Alcina Dimitrescu, manifestam-se como enxames de insetos sanguinários e prometem dar imenso trabalho ao longo do jogo como perseguidoras implacáveis. Ao contrário da Alcina, elas são bem mais ágeis e bem mais rápidas. Portanto, quando virem um enxame... Run, bitch! Run! Carl Heisenberg pode ser visto em vários trailers. É um engenheiro que vive na fábrica da sua família e traz consigo um martelo gigante de metal numa mão e um charuto na outra. Usa óculos escuros, um chapéu e um casaco de cabedal, tendo portanto ter um visual mais extravagante. Takano afirma que a aparência da personagem foi inspirada na moda dos anos 60, tal como foi com a Lady Dimitrescu. O design de Salvatore Morro foi inspirado pelos tritões do horror gótico. Morro mais se parece com uma típica criatura que costuma deambular pela Assembleia da República, escondendo grande parte da sua aparência debaixo de um robe. Takano diz que Morro foi desenhado com a ideia de criar a personagem mais repulsiva do mundo. E por fim, Dona Beneviento e a sua marioneta chamada Angie, vestida de preto, de luto, com a face coberta, tudo sobre Dona continua envolto em mistério. O diretor Morisama Sato afirma que quando apresentou o jogo aos colegas da Capcom nos Estados Unidos da América, ficou surpreendido por descobrir que muitas pessoas acharam esta dupla a mais assustadora de todos os lords. Segundo disse Sato, nos Estados Unidos as reações das pessoas à marioneta foram bastante intensas. Isto deixou-me feliz, é claro, mas como uma pessoa japonesa, surpreendeu-me que achasse a marioneta assim tão assustadora. Takano diz-nos que para o design de Angie, a equipa esperava algo que tivesse um impacto instantâneo em vez de algo que fosse puramente assustador. Mas também está contente com as reações das personagens. Oh, we meet again. Duke? Duke é um homem misterioso em forma redonda que representa o retorno do sistema de mercador à franquia, cuja estreia aconteceu em Resident Evil 4. Ele aparecerá em diferentes situações e oferece um catálogo de armas, itens e melhorias tanto para os equipamentos como para o Ethan. O modo de jogo, conhecido como Mercenários, leva-nos a encarar hordas de adversários e temos que limpar cada fase antes que o tempo termine.
Antes de ir para uma nova área, o jogador é enviado para uma sala onde está Duke, o comerciante de armas. O local oferece uma quantidade limitada de munição grátis e o jogador pode interagir com Duke para comprar armas, munição, itens de cura e outros consumíveis. Tal como no jogo principal, também permite que o jogador modifique as armas. De forma semelhante a Resident Evil 4, vais poder aumentar o poder da arma, a cadência de tiro, a velocidade de recarga e a capacidade de munição. Esta nova camada de preparação adiciona um fator estratégico que não estava presente nas versões anteriores de Mercenários. Reverse é o nome dado pela Capcom à vertente multiplayer do jogo. Neste modo, os 6 jogadores enfrentam-se em deathmatches, controlando não apenas heróis e personagens famosos da série, mas também se podem transformar em monstros e criaturas tal como o Nemesis ou o Tyrant. Este modo estava previsto ser lançado no dia 7 de maio juntamente com o jogo, mas devido a atrasos no desenvolvimento o mesmo foi adiado. Até ao momento ainda não foi indicada uma data para o lançamento de Reverse. Esta é uma daquelas coisas que é sempre triste reportar, mas não faria sentido não incluir isto no vídeo. Infelizmente, a atriz Jeanette Mouse, que interpretou as bruxas de Resident Evil Village, faleceu no dia 24 de janeiro aos 39 anos devido a cancro do cólon. A Capcom chegou até a pronunciar-se no Twitter para prestar condolências aos familiares e enaltecer o trabalho da atriz que deu vida a várias personagens. E pronto, estas foram as 10 curiosidades sobre Resident Evil Village. Espero que tenham gostado e se gostaram do vídeo não se esqueçam de lhe darem o belo de like, comentem, partilhem e se ainda não estás subscrito no canal, carreguem em subscrever e no sino que é para obter as notificações para futuros vídeos. Obrigado por terem estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!